Você está fazendo errado. A verdade sobre a Santa Ceia do Senhor que não te ensinaram. Mas o que nós aprendemos de errado, ou o que nós estamos fazendo de errado quando se trata da Santa Ceia do Senhor? Nesse vídeo nós iremos desvendar algumas verdades sobre a Santa Ceia do Senhor que com certeza você não sabia. Então já deixa o seu like e vem comigo. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fala, meus queridos, tudo na paz? Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Cláudio Martins, tenho bacharelado em Teologia, mestrado em Escatologia, trabalho no Ministério do Ensino da Palavra já há alguns anos, e da pregação, e estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo para aprendermos daquilo que a Santa Palavra do Senhor tem a nos ensinar. O que é a Ceia do Senhor apresentado nas Escrituras Sagradas? Eu acredito que você já saiba. É um ato cerimonial que traz a memória do sacrifício vicário de Cristo por nós na cruz do Calvário, anunciando a sua morte até que ele venha. Mas o problema está no fato de que muitos de nós entendemos a Santa Ceia do Senhor errado. Mas o que é que nós aprendemos de errado então? Para que a compreensibilidade de todos se torne mais eficaz, nós iremos dividir este vídeo em 3 partes. E é óbvio que, intencionalmente, eu deixei a melhor parte deste vídeo para o final. Então eu te desafio a permanecer até o final do vídeo para você aprender as verdades bíblicas em relação à Ceia do Senhor. Primeiramente, você tem que saber que a expressão Santa Ceia não é bíblica. É verdade, a expressão Santa Ceia não está na Bíblia. Em nenhum dos manuscritos, nunca, Jesus, nenhum dos apóstolos, nenhum evangelista utilizou essa expressão Santa Ceia. Mas espera aí, então quer dizer que usar essa expressão Santa Ceia é errado? Será que é pecado? Bom, mais ou menos. Primeiramente, você tem que entender que a ceia que ceiamos, ela não é santa. Pelo menos não no sentido de perfeição, pois ela é realizada por pessoas que não são santas para pessoas que não são santas, em um lugar que, materialmente falando, não é santo. Na verdade, a única ceia que é digna de ser chamada de Santa Ceia é aquela da qual Jesus falou em Lucas capítulo 22, verso de 16, onde cearemos com ele lá no céu, pois será realizada por alguém que de fato é santo, em um lugar santo, com a igreja que é santa. E um detalhe, nem mesmo essa ceia, que é digna de ser chamada de Santa Ceia, ela foi chamada de Santa Ceia na Bíblia. Ninguém nunca nas Escrituras Sagradas chamou essa ceia, que é digna, de Santa Ceia. Mas afinal, essa expressão Santa Ceia está errada ou não? Bom, depende. Para o termo santo, nós podemos encontrar 2 adjetivos no grego. Nós encontramos teleios e também ágios. Teleios significa perfeito, enquanto ágios significa algo dedicado ou separado. Pois então, se encararmos a ceia que ceamos como santa, no sentido de perfeição, teleios no grego, está violentamente errado. Pois a única ceia perfeita será aquela no reino dos céus. Mas, se nós usarmos Santa Ceia no sentido de ser algo dedicado, separado ao Senhor, aí sim está certo, mesmo não estando essa expressão na Bíblia Sagrada. Pois se dedicarmos algo ao Senhor, este algo, ele se torna sagrado. Então, ele é santo. Ágios, no grego, algo dedicado, consagrado a Deus. Então, a nossa ceia pode ser chamada de Santa Ceia por estar sendo dedicada ou consagrada ao Senhor. Mas no sentido de perfeição, teleios, com certeza estaria errada, seria antibíblico, seria então herético.
Teologia da transubstanciação. Você sabe o que é? É a ideia de que o pão que comemos e o cálice que tomamos durante a ceia se transformam no corpo e no sangue de Cristo, de forma literal. Essa ideia foi que culminou na perseguição dos cristãos antigos, pois estavam sendo condenados pela sociedade de antropofagia, ou seja, canibalismo. Mas espera aí. Jesus não disse, esse é o meu corpo e este é o meu sangue? Eu acho que você me pegou nessa. A não ser por um pequeno, porém importantíssimo detalhe. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, verso 26, 27 e 28. Este é o detalhe. Note que Jesus ele está ministrando a ceia. Essa é a última ceia antes da sua morte. Ou seja, Jesus não tinha morrido ainda. Quando ele diz, este é o meu corpo e este é meu sangue, Jesus está falando isso em vida. Ele ainda não entregou o seu corpo lá na cruz. Ele ainda não derramou o seu sangue lá na cruz. Então, pois como aquele pão poderia se transformar em corpo de Cristo e aquele cálice, aquele vinho, poderia se transformar em seu sangue, se ele ainda não tinha dado o seu corpo na cruz, se ele ainda não tinha derramado do seu sangue lá na cruz do Calvário. A verdade é que a teologia da transubstanciação não tem base nas Escrituras. E diante do fato de Jesus não ter morrido ainda ao pronunciar o que nós acabamos de ler, deixa bem claro então que tudo está em um sentido figurado, sendo então um símbolo do que Jesus entregaria naquela cruz, ou seja, seu corpo e seu sangue. Então não se iluda, o pão continua sendo pão e o cálice continua sendo cálice. Porém, isso de nada diminui a relevância, a importância e o valor que tem a ceia do Senhor. Em algumas ocasiões já perguntaram para mim, se no dia da celebração da ceia eu pecar, eu posso participar da ceia? Eu posso cear? A resposta é bem simples. Você não só pode cear, como você deve cear. Aí você se pergunta, mas a Bíblia não diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice? Sim, de fato ela diz. Mas o que ela está querendo dizer com isso, afinal? Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 27 e 28. Entenda, a Bíblia diz que se você pecar contra Deus, você não deve examinar-se e não cear. Pelo contrário, ela diz, examine-se, depois ceie. Examine-se, depois tome. Ou seja, eu tenho que ter consciência de meus atos, reconhecer que são desaprovados por Deus e que eu preciso me recompor espiritualmente falando. Eu já vi pessoas falarem, poxa, eu pequei, por isso eu não sei. A preocupação não deve ser se eu posso cear ou não. A preocupação tem que ser se eu posso ser salvo ou não. Pois se o pecado ele me incapacita de cear, ele não vai me incapacitar também de ser salvo. Então nós colocamos a nossa preocupação em algo que não é tão importante assim, entre aspas, quanto a nossa salvação. A nossa salvação é mais importante do que uma celebração de ceia. Não diminuindo o valor disso, o que eu quero dizer é que nós estamos tão preocupados se nós podemos cear ou não, e nos esquecemos se nós seremos salvos ou não diante da condição espiritual em que nós nos encontramos nessa ocasião. E outra, quando Paulo ele fala, examine-se o homem a si mesmo, ele fala sobre o cear indignamente, Paulo está falando de que tipo de pecado? Paulo está falando de todos os tipos de pecado, de qualquer pecado? É óbvio que não. O apóstolo Paulo está falando de pecados específicos. E quais são eles? Para isso, nós temos que entender essa passagem à luz do contexto.
Primeiro, que a ceia dos irmãos, ali na igreja primitiva, não era como a nossa ceia nos dias de hoje. Nessa época, a ceia era acompanhada por uma festa e cada um levava alimentos para isso, para cear. O que estava ocorrendo é que quem levava alimentos mais nobres, mais caros, se assentava antes e comia tudo para não ter que dividir com pessoas mais pobres, que levava ali, quem sabe, um pedacinho de pão amanhecido ou ainda não levava nada por conta de não ter condições financeiras. Por isso, o verso de número 33 e o verso de número 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. 1 Coríntios capítulo 11, 33 e 34. Pois então o contexto aqui deixa bem claro. Paulo não está falando de todo e qualquer tipo de pecado. Ele está falando de um pecado específico, de algo que atingia o corpo eclesiástico, algo que diretamente agredia, lhe magoava os irmãos da comunidade cristã da época. Paulo não está falando da discussão que você teve em casa com alguém de sua família antes do culto de ceia. Paulo não está falando de um pensamento errado alimentado em seu coração. Paulo não está falando de um mal-entendido que você teve com seu vizinho por ele colocar o lixo na sua calçada, por exemplo. Paulo está falando da possibilidade de você magoar alguém que participa da mesma mesa que você participa. Então Paulo está falando de algo ligado ao corpo da igreja, ali a comunidade cristã, e não a coisas aleatórias da vida. Então está liberado, agora eu posso pecar e ainda assim cear. Olha, na verdade a Bíblia Sagrada, ela nunca nos autorizou a pecar. E o problema não está em não poder participar de uma celebração de ceia, e sim de não poder ser salvo por conta da vida que eu levo, ou da vida em que eu estou no momento, que não me permite adentrar ao reino celestial, alcançar a minha vida eterna. Então não se preocupe se você está em condições de cear. Se preocupe se você está em condições de ser salvo. Porque se você estiver em condições de ser salvo, é óbvio que você está em condições de cear. Mas o que você acha? Por acaso você já deixou de cear porque foi instruído erroneamente? Deixe aqui nos comentários um pouco da sua história. E quero pedir para que você compartilhe este vídeo para que mais pessoas aprendam também da palavra do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, para que você aprenda aqui conosco da palavra de Deus. Sempre estamos aqui trazendo temas variados da palavra do Senhor, para que dentro da Bíblia, dentro da teologia, nós possamos aprender e então nos encher da graça e do conhecimento de Deus. Que o Senhor vos abençoe grandiosamente e fica na paz. Fui! Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus.